Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à nossa última palestra do Smart Day Online. Agora à tarde a gente vai conversar a respeito dos copilots para vendas e para atendimento. Então, como a gente já comentou aqui nas palestras anteriores, a Microsoft tem desenvolvido diversos copilotos, né, para cenários aqui específicos, alguns um pouco mais gerais, outros mais especializados. E para a gente finalizar aqui o nosso evento, a gente vai conversar um pouquinho sobre dois desses copilots um pouquinho mais especializados, ou melhor, 4 copilots, né? A gente tem 2 copilotos para vendas e 2 copilotos aqui para serviços. Eu acho que até esse é um ponto importante aqui para a gente esclarecer, né, o que é o que é cada uma aqui das versões. Os nomes são muito parecidos, né? Como a gente comenta, a gente tem Copilot a grande, digamos assim, é o grande guarda-chuva, né, dos assistentes e dos agentes da Microsoft movidos por inteligência artificial. E como a gente está vendo aí um grande desenvolvimento, né, nesse sentido, a gente tem enfim, acho que hoje em dia dezenas aí de copilots, e aí é importante a gente entender aqui, né, para que serve e aonde que a gente usa cada um desses copilotos. Bom, a gente vai dividir aqui a palestra numa rápida introdução, né, nos motivadores, depois a gente vai abordar cada um desses duplas, né, de copilots, os copilots aqui direcionados para vendas, depois os copilots aqui direcionados para serviços, e a gente vai fazer também as demonstrações aqui, né, de cada um desses copilots aqui durante a nossa conversa. A Juliana está comigo aqui também hoje à tarde, né? Ela vai fazer essas demonstrações, como ela fez durante as outras palestras. Tá joia? Bom, então, sem mais delongas, né? A Microsoft define aqui, né, como o Copilot for Sales, como essa nova experiência, né, para vendas, né? Onde a gente sai, digamos assim, de interfaces tradicionais, né, que a gente usa aí há décadas, né, de formulários e preenchimento de campos, para a gente realmente ter uma interface mais conversacional, né, um outro tipo de interface. E por que isso, né? Porque a gente vê que, enfim, o mundo está cada vez mais competitivo, né? Como a gente já mencionou antes, né? A gente tem mais complexidade, né? Mais recursos, né, à disposição de todo mundo, N sistemas, né? Processos de venda um pouco mais longos. E aí a ideia do Copilot da Microsoft é justamente auxiliar, né, a equipe de Copilot para vendas, né, associado aqui para vendas, auxiliar a equipe de vendas. A gente sabe que existe dentro do trabalho, né, de vendas, muito trabalho administrativo, né? Então, a ideia desse assistente é justamente aliviar um pouco desse trabalho administrativo aqui das equipes de vendas, para que elas possam focar mais em estratégia, né, analisar situações, né, como vender melhor aí, né, encontrar o produto certo para o cliente certo, né, e não necessariamente aí gastar muito tempo com entrada de dados, né, ou manipulação aqui de diversos sistemas. Tá joia? Então, vem essa ideia, né, da gente diminuir, né, o trabalho chato, né, conectar com diversas fontes de dados e acelerar e melhorar continuamente aqui o processo de vendas, né. E aí a gente tem um ponto bem importante, né, de estatísticas aqui, né, desse potencial, né, de redução desse, digamos assim, desse trabalho chato, né. Então, alguns estudos mostram que, né, por exemplo, 29%, né, do tempo de vendas pode ser automatizado, né. Então, você imagina num dia, né, enfim, de um vendedor na sua equipe de vendas, você realmente tirar, né, 30%, né, de atividades ali e permitir que as pessoas foquem mais nas conversas que tenham um maior significado, né, entendendo o cliente, né, dando apoio para o cliente. Então, a gente sabe que isso pode trazer um resultado muito grande, né, tanto em tempo, como também melhorar o processo, né, não é só, a gente tem visto, assim, com toda a utilização da inteligência artificial, não é só uma questão de redução de tempo, né, é uma questão também de qualidade, né, da gente
por exemplo, plugando, né, bases de conhecimento, a gente ter uma descoberta mais rápida aqui por exemplo, de informações, né, num cenário de vendas, elaborar propostas melhores, articular melhor com os clientes, fazer revisões de texto, deixar essa comunicação mais clara. Então, é isso que a gente vê, a gente consegue ser mais rápido, mas também mais eficiente, né, ter melhores comunicações, né, interações melhores, né, com os nossos clientes aqui, utilizando inteligência artificial. Bom, e aí, entrando agora um pouquinho nos produtos, né, a gente tem, quando a gente fala aqui de Copilot no contexto de vendas, a gente tem dois produtos principais aqui da Microsoft, né. O primeiro é o Microsoft 365 Copilot for Sales, né, que é uma aplicação, inclusive, multiplataforma, ela pode conversar com o Dynamics 365, como também, por exemplo, com o Salesforce. Tá? Então, e ele também incorpora, né, funcionalidades ali do Microsoft 365 para, enfim, você interagir, né, com todo o Microsoft Graph, com todo o todos os dados, né, que você tem aí dentro da suite de produtividade Microsoft 365. E a gente tem também um Copilot, que a gente chama do Copilot In, né, o Copilot dentro do Dynamics 365 Sales. Esse Copilot aqui, ele é todo cliente Dynamics, né, que tem uma licença Enterprise ali para cima, ele tem direito já a esse Copilot dentro do Dynamics 365 Sales. Tá? Então, a gente está falando aqui de duas coisas separadas. Algumas funcionalidades são muito parecidas, né? As experiências, às vezes, dentro do Outlook, principalmente se você estiver utilizando, né, o Dynamics 365, né? Algumas experiências aqui são muito parecidas, né? Alguns casos aqui de uso, mas a gente tem também, quando a gente entra aqui, né, no Copilot, no Microsoft 365 Copilot for Sales, a gente tem os agentes, né? Então, a gente já vai abordar aqui para frente, a gente tem agentes, né? Ou seja, assistentes aqui que vão auxiliar a equipe de vendas aqui no seu dia a dia, né? É um algo a mais aqui em relação ao Dynamics 365 o Copilot dentro do Dynamics 365 Sales. Então, aqui, passando com vocês aqui uma breve comparação, então, quando a gente vê aqui, por exemplo, o Microsoft Copilot for Sales, vocês veem que ele já inclui, né, uma licença do Microsoft 365 Copilot, e ele vai incluir aqui, acho que o principal ponto aqui diferenciador aqui, são os agentes de vendas, né, que estão sendo lançados agora, né, nesse segundo trimestre aqui pela Microsoft. E a gente já não tem isso aqui dentro do Copilot, dentro do Dynamics 365 Sales. E também aí, para quem não utiliza, né, Dynamics 365, ele também permite aqui você conectar com o Salesforce e juntar esse mundo, né, o mundo Microsoft 365, né, de produtividade, Teams, Outlook, com o Salesforce. Né? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Obviamente, né, o Copilot in Dynamics 365, você não tem essa possibilidade, né, de conectar com outros CRMs. E aí a gente tem aqui como vocês veem, né, uma série de funcionalidades que são iguais aqui entre as duas plataformas e uma outra funcionalidade aqui que você tem uma experiência aqui um pouco melhor, né, uma experiência um pouco mais, enfim, com um pouco mais de recursos aqui quando a gente fala do Copilot for Sales, né, do Microsoft 365 Copilot for Sales. Tá joia? Por outro lado, também, a gente tem algumas funcionalidades que são exclusivas, né, de quem utiliza, né, aqui o Dynamics 365, né? Então, por exemplo, análise de linha do tempo, né, escrever os e-mails de dentro do Dynamics 365, aí, obviamente, né, é algo mais específico, né, para quem usa Dynamics como CRM. E aí, falando um pouquinho aqui, né, sobre o primeiro Copilot aqui, né, o Microsoft 365 Copilot for Sales, a gente vai, na verdade, fazer ou melhor, a gente vai apresentar aqui o Microsoft 365 Copilot, mais as telas dele, né, o look and feel dele. Os agentes ainda não estão disponíveis, né, então a gente viu só vídeos, né, algumas apresentações, então a gente tentou fazer aqui um apanhado, né, das principais experiências, e depois a gente vai fazer a demonstração do Copilot dentro
do Dynamics 365 Sales, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente organizou aqui para mostrar para vocês. Bom, como já comentei, né, então, assim, pontos de destaque, né, essa conexão, né, para múltiplos CRMs, né, então você pode conectar, por exemplo, aqui com o Salesforce. A gente tem 3 agentes, né, a Microsoft está desenvolvendo 3 agentes. O Sales Chat, né, onde você pode conversar, né, e pesquisar aqui informações, né, relacionadas à venda, né, dentro do Microsoft 365 e dentro do seu CRM. A gente tem também o Sales Agent, né, que ajuda aqui, né, ele é um agente autônomo, né, então ele ajuda aqui o vendedor, né, a, enfim, monitorar o seu pipeline, né, fazer N atividades praticamente no seu dia a dia. E a gente tem o agente de pesquisa também, que é super interessante, né? Por exemplo, quando a gente vende para empresas, né, a gente vai primeiro tentar entender quem que é o cliente, né? Enfim, depende aí de cada negócio, mas faturamento, qual que é o setor dele, quais são as dores principais, enfim, a gente tem que fazer essa pesquisa inicial, né, para poder posicionar as nossas soluções, né, antes de começar a conversar com o cliente. E a ideia, né, do Sales Research Agent é justamente ajudar os vendedores nessa pesquisa, tornar esse processo mais fácil. Joia? Bom, essa experiência aqui do Sales Chat, né, um chat a gente tem normal aqui com mais funcionalidades aqui, né, disponíveis para venda. A gente tem também o Sales Agent, né, também com uma outra experiência, né, com outros tipos de cartão aqui. E a gente tem também o agente de pesquisa, né, onde você já vê aqui algumas experiências diferentes, né, a forma até de organizar, de trazer as informações um pouco mais rica aqui com gráficos, né, com cartões aqui mais especializados. Tá? Então, como eu falei para vocês, é algo que a Microsoft ainda está terminando o desenvolvimento, né, está em teste assim num grupo muito restrito, né, de clientes, mas a ideia aqui é que a Microsoft já comece a soltar essas versões definitivas agora entre junho, julho, agosto, né? Como vocês sabem, quando a gente tem uma funcionalidade nova dessa, né, a gente não pode garantir a data, né, de disponibilização, né? Mas é algo próximo aqui, né, que já foi anunciado aí para a onda, né, de atualizações aqui desse ano de 2025. E aqui, só mostrando um pouquinho para vocês, né, como que é a experiência, né, dentro do Outlook, né, então, a gente, de dentro do Outlook, a gente consegue trazer, né, as informações, né, seja do Salesforce, seja do Dynamics 365, e colocar aqui dentro do contexto, né, dos aplicativos de produtividade que o vendedor usa no seu dia a dia. Tá? Então, assistência para criar e-mails, resumos de conversas e reuniões dentro do Teams, né, inclusive com análise, né, de quem que conversou, né, quais foram os pontos principais, né, próximos passos, né, próximas ações, né, e como eu falei, isso conectado tanto com Salesforce como com Dynamics. Ele tem também uma geração de documentos aqui para ajudar a gente a criar propostas, né, relatórios, né, já plugando aqui com a nossa literatura de vendas, né, dentro do Word. E, enfim, né, os grandes objetivos aqui da plataforma são justamente deixar os processos, né, mais simples, né, enfim, facilitar essa entrada de dados, facilitar o registro de informações, permitir que o vendedor se comunique, né, com os clientes de forma mais eficiente e que ele trabalhe, né, com menos telas, né? Então, a gente tem visto essa consolidação, né? A Microsoft está procurando trazer, né, sempre para a mesma interface, né, para a mesma área de trabalho ali, diversos aplicativos, né? Então, ao invés de você ficar com aquele Alt Tab, né, entre várias aplicações, você vai ter aqui dentro do seu trabalho apenas uma experiência. Né? Então, a gente já tem hoje em dia, né? Não é algo novo, né? Por exemplo, a integração com o Teams, né? Eu posso começar conversas aqui dentro do Dynamics 365, conversando com a equipe, e aquele chat, aquela conversa já fica associada ali dentro do registro que eu estou tratando. Né? Experiências de integração com Office 365, como Excel, SharePoint, a própria
envio de e-mails, né, a forma, né, da gente, ou melhor, a caixa, né, para envio de e-mails também é muito similar ao que a gente tem dentro do Office 365. Então a gente vê cada vez mais, né, essa fusão, né, das aplicações. E é algo que até vai acontecer mais formalmente, né, em pouco tempo, né? Já existem anúncios aí da Microsoft justamente unificando, né, cada vez mais, né, as duas áreas de produtividade e de aplicações de negócio, que eu acho que vai ser super interessante para todo mundo. Bom, e aí, só ilustrando aqui um pouquinho para vocês aqui antes da demonstração, né, os recursos que a gente tem aqui do Dynamics 365 dentro do Dynamics 365 Sales, né, a gente tem o chat inteligente, né, onde a gente pode conversar aqui, né, explorar, perguntar a respeito de oportunidades, né, de literatura de vendas e tudo aqui, né, você pode pedir, por exemplo, pedir um resumo, né, do deal da oportunidade. A gente tem resumos automáticos, né? Por exemplo, resumo da timeline, né? Enfim, a gente tem algumas possibilidades aqui, tanto de escrita como de sumarização, né? Por exemplo, aqui, escrever, né, e-mails utilizando o Copilot, né? Então, você, dentro do contexto, né, dentro do contexto da resposta que você precisa enviar para o cliente, você pode usar aqui o Copilot, né, já para escrever esse e-mail aqui, por exemplo, né, para você responder para o cliente. Né? E também tem uma integração com o SharePoint e com o Bing, né, também aqui para facilitar, né, toda a consulta de informações que você utiliza para vendas, né? Bom, então agora eu vou, feita esse capítulo inicial aqui, né, da visão geral, né, do Copilot for Sales, eu vou passar a palavra para a Juliana, para ela fazer a demonstração do Copilot dentro do Dynamics 365, para vocês terem uma visão um pouco melhor aqui, né, de como que funciona o Dynamics 365 Copilot. Tá joia? Bom, show. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, agora sim. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Agora, vou fazer uma pequena demonstração aqui de como que a gente poderia utilizar, né, o Copilot em Sales como assistente ali dos nossos vendedores, né, que utilizam a ferramenta do Dynamics 365 Sales, tá? Então, a ideia aqui é que esse Copilot ele seja realmente um assistente. Então, imagina que eu estou entrando dentro do meu sistema ali do Dynamics 365 e eu queira já ter algumas dicas do que eu posso atuar. Então, eu queria ver meu pipeline, eu quero saber o que foi atribuído a mim recentemente, eu quero saber o que houve de novo dentro das minhas oportunidades, queria uma ajuda ali referente a resumos de oportunidades, resumos de contas, né? Tudo isso é uma forma de facilitar um pouquinho ali o processo do vendedor. Então, ao invés de ele ficar navegando entre várias telas para conseguir entender qual que é o cenário atual daquele cliente, ele já pede uma ajuda diretamente para o Copilot em Sales. E também vou mostrar um pouquinho ali do Copilot for Sales dentro do Teams, né? E um pouquinho também dentro do Outlook para vocês visualizarem como que ficaria, tá? Então, eu vou pegar aqui, estou com... Opa, deixa eu fechar aqui. Bom, eu estou aqui com o perfil do Joaquim, né? Então, o Joaquim, ele é o meu vendedor, tá? E logo que ele acessa aqui o aplicativo do Dynamics 365, na parte de hub de vendas, ele tem, né, na parte de meu trabalho, que são as atividades do dia dele, ele tem o Copilot. E esse Copilot, ele já disponibiliza alguns prompts que eu posso utilizar. Então, por exemplo, eu quero obter as últimas novidades das minhas contas. Então, se eu clico dentro desse botão, e ele vai fazer uma pesquisa, né, dentro de alguns canais ali do Bing para retornar algumas informações de contas que estão cadastradas dentro da minha base, né? Então, eu poderia obter algumas novidades, até para a gente se atualizar ali referente às contas que a gente atende, né? Eu tenho aqui o mostrar meu pipeline. Então, esse mostrar meu pipeline, ele é bem interessante porque ele também traz um gráfico, né? Então, esse gráfico aqui, cada bolinha, ele é uma oportunidade dentro do meu sistema. Então, esses que estão com azul,
ou em vermelho, né, são diferentes estágios que aquela oportunidade se encontra. Então, tudo que está em azul são oportunidades que estão em qualificação, tudo que está em vermelho são oportunidades que estão em desenvolvimento, e quanto maior a bolinha, maior é a receita estimada daquela oportunidade. Isso aqui a gente pode melhorar, né? Então, eu posso ter depois uma visão mais com inteligência artificial mesmo, onde ele faz toda uma análise histórica das minhas oportunidades e diz qual que é a probabilidade da gente fechar aquilo com ganho, né? Mas ele traz aqui um resumo, né? Então, eu tenho o meu pipeline para eu conseguir visualizar as informações, e eu também tenho o funil de vendas, né? Então, quantas oportunidades eu tenho no estágio de qualificar e quantas que eu tenho no estágio de desenvolvimento. Tudo isso aqui são oportunidades do próprio Joaquim, tá? Não estou dizendo oportunidades de outros vendedores, são oportunidades do próprio Joaquim. E aqui embaixo eu tenho uma lista, né? Então, a lista das oportunidades sendo exibidas aqui dentro desse gráfico. Então, aqui eu sei que eu tenho algumas oportunidades de Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 PO, eu tenho aqui upgrades de sistemas, né? E para eu também não precisar ficar navegando entre telas para saber o que está acontecendo dentro daquelas oportunidades, o próprio Copilot, ele me dá uma opção aqui de resumir. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui, ó, esse PO, e vou pedir para ele resumir essa oportunidade aqui para mim. Então, nesse momento, ele vai pegar algumas informações, que são informações parametrizáveis, eu posso ajustar isso depois, e ele traz essas informações. Então, qual que é o resumo? Então, qual que é a receita estimada, a data estimada de fechamento, quem que é o contato, qual que é a conta, e algumas informações importantes. Então, ele pega ali as informações mais relevantes, como interações, campos sendo preenchidos dentro daquela oportunidade, e traz um resumo para mim. Então, quem que é o stakeholder daquela conta, né? O que essa empresa atua, qual que é a necessidade do cliente, qual que é a sua solução proposta. Ele traz essas informações. E eu também tenho aqui insights de produtos, né? Então, quais são os produtos que eu estou oferecendo para aquele cliente? Então, novamente, ao invés de eu ficar navegando entre telas, eu peço aqui para o próprio Copilot ele fazer um resumo daquelas informações. E como eu comentei, isso também é parametrizável, eu consigo ajustar exatamente quais são as informações que eu quero que ele faça esse resumo ali para mim, tá? Então, eu consigo, né, visualizar o que eu tenho para o meu dia, quais são as oportunidades que eu posso dar mais prioridade, né? Então, eu consigo utilizar o Copilot para trazer essas informações para mim. Além disso, eu tenho algumas perguntas que eu posso fazer. Então, o que foi atribuído a mim recentemente? Então, às vezes, dentro da organização, eu tenho aqueles processos que eu tenho uma equipe específica que faz atribuição de oportunidades ali manualmente, né? E aí pode ser que essa equipe atribua algumas oportunidades para mim. Ou em algum processo automatizado mesmo, a partir, por exemplo, de um carrinho abandonado, e esse carrinho abandonado atribuiu uma oportunidade para mim. E eu gostaria de saber exatamente quais foram essas informações que foram atribuídas a mim, por exemplo, nos últimos 30 dias. Então, eu poderia, é que aqui ele não vai ter nada, mas eu poderia pedir para ele, né, o que foi atribuído a mim recentemente, até para eu me atualizar e conseguir atuar naquele item. E eu também tenho aqui o que há de novo com os meus registros de vendas. Então, se eu tenho uma auditoria habilitada dentro do Dynamics 365, eu consigo pedir, né, para que o Copilot ele me diga exatamente o que nos últimos 7 dias eu tive de alteração dentro das minhas oportunidades, ou dentro dos meus leads, ou até mesmo das minhas contas, que são os meus clientes. Então, imagina que às vezes eu posso ter vários vendedores atuando no mesmo lead ou atuando na mesma conta. E eu quero me atualizar para ver se alguém fez algum tipo de alteração dentro daqueles registros. Então, né, obviamente que dentro do Dynamics a gente tem ali uma telinha de auditorias, né? Mas caso eu não queira precisar ficar navegando entre essas telas, eu posso pedir para o Copilot ele fazer esse resumo, né? Então, me diga o que eu tenho de atualização. Então, ele trouxe essas duas oportunidades, né? Então, lead e conta, eu não tenho atualização nenhuma. E eu posso pedir para ele me obter as atualizações que aconteceram. Então, se eu clicar aqui em obter atualizações, ele faz uma leitura ali pela auditoria e me diz exatamente o que foi atualizado. Então, ó, receita anual foi de 500 mil atualizado por mim,
no dia 16/6/2025. A receita estimada também foi atualizada para 6.500. A solução proposta, a necessidade do cliente. Então, ele traz isso tudo com base em auditorias. Então, se você não tem uma auditoria ativada dentro do Dynamics 365 de vocês, ele não vai conseguir trazer essas informações. Então, a auditoria é extremamente importante para que ele consiga visualizar essas informações, tá? E eu também tenho, né, caso eu tenha reuniões que estão sendo acompanhadas pelo Dynamics 365, eu posso pedir para ele me preparar para reuniões de vendas, então ele trazer um resumo ali, né, das últimas, por exemplo, conversas que aconteceram, últimas interações, e também mostrar e-mails que precisam de acompanhamento. Então, ele dá, com esse acompanhamento entre Outlook, né, entre o provedor ali do Outlook com o Dynamics 365, ele consegue me dizer quais são os e-mails que eu preciso responder e assim por diante. Além disso, eu também posso fazer perguntas, né? Então, eu posso perguntar quais são as minhas oportunidades ativas. Por exemplo, quero saber quais são as oportunidades que estão ativas dentro ali da minha carteira, por exemplo, né? Então, ele faz uma busca referente às minhas oportunidades, de acordo com a condição que eu estou pedindo a ele. Se ele não atender, muitas vezes é mais instrução, é melhorar a instrução que você passa para ele mesmo, que ele acaba conseguindo realizar esses filtros ali para vocês. Mas ele vai fazer uma busca ali dentro do Dynamics 365 e vai retornar para mim todas as oportunidades ativas, no caso do Joaquim Costa. Então, ele me traz aqui, ó, você possui 10 oportunidades ativas, né, com data de fechamento em 17 de junho de 2025 e com probabilidade de fechamento de 80%. Tá? Então, ele já até traz ali uma probabilidade de acordo com históricos também, tá? Enfim, então eu posso ir fazendo algumas perguntas referente aos meus dados e, se ele entender, né, ele consegue trazer essas informações ali para mim. E eu posso clicar aqui para visualizar as informações. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Dynamics 365 PO, tá? Então, ele vai abrir aqui a minha tela da oportunidade, tá? E aqui dentro da oportunidade, dentro de oportunidades, contas e contatos, a gente também, oportunidades, clientes potenciais e contas, a gente também tem um Copilot ali atuando dentro dele, tá? Então, se vocês separarem, aqui no canto direito, eu tenho esse Copilot aqui que eu ativo, tá? Esse Copilot, ele é o mesmo Copilot que eu estava ali com uma versão um pouco mais expandida, né? Que é esse menuzinho aqui. Então, o que eu tenho aqui no canto direito é a mesma coisa do que eu tenho aqui dentro do meu trabalho, tá? Só que, assim que eu entrei dentro da minha oportunidade, eu nem precisei solicitar para ele. Ele mesmo já veio aqui e já me trouxe resumo referente a essa oportunidade que eu acabei de acessar. Então, é a mesma informação que ele tinha me informado antes, com um pouquinho de informações a mais. Então, ele trouxe aqui as alterações recentes, informações importantes também, tá? Então, vem bastante informação ali. Então, eu nem precisei pedir, ele já trouxe. A mesma coisa acontece quando eu acesso o lead e a conta, ele já traz esses resumos, tá? Então, eu já tenho esse Copilot atuando aqui também. E ele me dá algumas ideias do que perguntar, como, por exemplo, mostrar meus e-mails não respondidos, obter as últimas novidades de contas, o que mudou desde a última vez que eu entrei. Então, ele já traz essas informações. E aqui na tela de oportunidade, eu também tenho um resumo, tá? Então, normalmente esse resumo é um pouco diferente do resumo que aparece aqui nesse Copilot que fica no canto direito. Normalmente ele é um pouquinho diferente, tá? Às vezes ele traz informações a mais, às vezes ele traz um pouco menos, mas é um resumo também, referente àquela oportunidade a qual estou atuando, tá? E eu também tenho, dentro da linha do tempo, né? A linha do tempo, ela nada mais é do que as interações que a gente faz com os nossos clientes. Então, aqui eu tenho as interações referente a essa oportunidade. Então, são todos os e-mails que eu conversei ali com o cliente, são todos os telefonemas que eu fiz, enfim, são interações ali que ocorreram de acordo com o assunto aqui dessa oportunidade. E na linha do tempo, a gente também tem aqui um resumo das informações. Então, por exemplo, esse aqui não tem, mas se eu acessar a conta dessa oportunidade, vou acessar aqui a conta.
Vou acessar aqui a Smart Consult, tá? Ó, reparem que aqui no canto direito ele já está obtendo as informações da conta e ele já traz o resumo aqui para mim. Então, eu vou acessando, ele vai trazendo essas informações. Bom, aqui na linha do tempo da Smart Consulting, ele trouxe aqui, né, os destaques. Então, os pontos mais relevantes das últimas interações que eu tive com esse cliente. Então, ele me dá um resumo mesmo. Então, eu preciso vir aqui na linha do tempo e analisar item por item, né? Eu posso utilizar esses destaques aqui que o Copilot utiliza para me resumir um pouquinho as interações que eu tive com aquele cliente, tá? Então, eu tenho esses pontos aqui. Eu também posso utilizar, né, o Copilot para geração de e-mails, né? Então, se eu clicar aqui na linha do tempo e tentar criar um e-mail aqui, eu posso utilizar o Copilot também para ele criar um rascunho de e-mail, tá? Para enviar para o meu cliente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, perguntar ao cliente quais são as datas disponíveis para a conversa. Eu vou pedir para gerar. Então, eu dou uma descrição sobre o que eu quero que seja o e-mail e ele vai gerar um rascunho para mim com uma conversa um pouco mais formal. Enfim, você pode ajustar. Então, você pode deixar formal, você pode deixar amigável, né? E ele vai gerando aqui o rascunho para mim. Então, prezado, espero que esteja bem. Gostaria de saber quais são as datas disponíveis para que possamos conversar. E aí você pode ir ajustando, né? Então, eu posso traduzir, caso, né, for um outro idioma que o cliente fala, qual que é o tamanho, se você quer com meio curto, longo, qual que é o tom que você deseja, né? Enfim. Então, eu consigo gerar esses rascunhos com o Copilot, tá? E aí eu envio o e-mail depois. E uma coisa bem legal que a gente tem também referente a esses Copilots, né? Tanto no Sales quanto também no Customer Service, que a gente vai falar um pouquinho, é também a questão da gente conseguir customizar esses Copilots de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que o Joaquim, ele tem muitas oportunidades, né? Então, para lidar aqui com a Smart Consult. Então, ele tem muitas oportunidades. Tem o Dynamics 365 PO, tem o Sales, mas eu poderia ter muito mais. Eu poderia ter uns cinco oportunidades em andamento. E eu gostaria de conversar com o cliente sobre essas 5 oportunidades, mas eu não queria ter que entrar em oportunidade por oportunidade para conseguir montar uma pauta de reunião. Então, a gente fez uma personalização, tá? É uma coisa que a gente mesmo criou. Então, a gente personalizou esse Copilot para ele montar uma pauta de reunião. Então, eu vou pedir aqui para ele, montar uma pauta de reunião. Então, qual que é a ideia? Ele conseguir pegar as oportunidades desse cliente específico, né? E ele conseguir analisar oportunidade por oportunidade e me trazer informações sobre ela, montar uma pauta de reunião mesmo. Então, ele vai pegar todas essas informações que eu mesmo digo, o que eu quero que ele me traga ali de informações, e ele traz aqui, ó. Então, eu tenho o Dynamics 365 PO, e aí ele traz aqui a necessidade do cliente, a situação atual, receita estimada. Depois, ele também traz aqui o Dynamics 365 Sales. Então, ele traz todas as informações ali que eu quero. E também me dá uma dica de que sugestões de atividades e discussões eu posso fazer durante aquela reunião. Então, ele fala, discutir a implementação de soluções que integrem com áreas de vendas, explorar como o Dynamics 365 pode ajudar. Então, ele traz essas sugestões ali para mim. Tudo isso a gente que personalizou, né, via instrução, o que eu gostaria que ele montasse e também me desse ali dicas de atividades que a gente pode conversar ali com o cliente, tá? Então, ele traz essas informações e depois pergunta se eu gostaria de agendar uma reunião com ele. Então, aqui a gente personalizou, né? Então, ele pergunta aqui se eu quero uma reunião. Vou colocar aqui que sim. Vou colocar aqui para o dia 18, às 4 horas. Então, aqui, ele pergunta se eu quero fazer uma agenda com essa reunião. Eu falo que sim. E ele pergunta qual que é a data e hora que eu gostaria de realizar essa reunião. Eu coloquei aqui, informei essa data. E aí, nesse momento, ele vai criar uma atividade aqui para mim de compromisso, né, com esse cliente, para que a gente consiga depois conversar com ele via reunião do Teams, enfim, falar sobre essa pauta em específico, tá? Então, aqui ele tá montando essa agenda para mim e, ao mesmo tempo, ele vai cadastrar essa pauta de reunião aqui dentro. Depois ele mostra aqui, ó, mas ele cadastra a pauta de reunião dentro
da minha linha do tempo, né? Então, a gente coloca ele como uma anotação. Então, se o Joaquim ele precisar de novo daquela pauta de reunião, ele, ao invés de ele solicitar para o Copilot novamente, ele entra aqui dentro da linha do tempo e já visualiza ali a pauta, para ele já fazer toda essa atuação ali também, tá? E aí, depois ele também cria aqui, ó, o compromisso, tá? Ó, então ele já marcou aqui para mim, reunião marcada com sucesso. Se eu atualizar aqui minha linha do tempo, eu tenho aqui, ó, a pauta de reunião já cadastrada com as mesmas informações e eu também tenho o compromisso aqui cadastrado, tá? Então seria essa a ideia. Então a gente pode personalizar os nossos copilots em Sales para conseguir atender necessidades muito específicas da organização, tá? E depois que essa reunião chega, né, a ideia é que eu consiga também ter o Copilot for Sales dentro do Teams para que ele me lembre dessa reunião, né? Então, toda vez que essa reunião ela está chegando perto, o Copilot para vendas, ele vai me avisar. Então, ó, sua reunião está chegando, né? Esses são os participantes. E se tiver algum e-mail que foi conversado anteriormente, alguma thread que aconteceu durante esse período, ele vai mostrar aqui para mim também quais são os e-mails para eu conseguir acessar. Ó. Então, ele fica mais ou menos assim, comunicação recente. Então, ele me mostra quais são os últimos e-mails que eu conversei com aquele cliente para a gente se atualizar, enfim, ou relembrar o que aconteceu, tá? E aí, depois que a conversa acontece, eu posso clicar aqui em abrir recapitulação, e tem muita coisa. Então eu abri aqui a recapitulação e ele já mostra, né? Aqui é até do Teams mesmo, né? Então ele já mostra as interações tanto do Joaquim com o Lucas Almeida. Só tem uma coisinha diferente que o Copilot for Sales ele traz para a gente dentro dessa tela, que é esse ícone de vendas aqui. Então, esse ícone de vendas, ele vai me dar algumas opções para que eu consiga integrar isso dentro do Dynamics 365. Então, aqui, por exemplo, ele pergunta se eu quero criar um rascunho de e-mail, um resumo da conversa. Aí eu posso pedir para ele criar um rascunho de e-mail. É que aqui eu não vou ter acesso aqui, porque é uma coisa recente que lançou, né? Ele foi lançado, se eu não me engano, agora em junho mesmo, ou no final do mês passado. Mas criar um rascunho de e-mail e enviar para o cliente toda a conversa que aconteceu, e isso é integrado com o Dynamics 365. E ele também tem aqui as tarefas de acompanhamento. Então, durante a conversa, ele tenta identificar as possíveis atividades que foram ditas durante a conversa, né? E ele pergunta se a gente gostaria de cadastrar essas atividades dentro do Dynamics para que a gente lembre o vendedor depois. Né? Então, ele aparece ali depois nas guias de atividades dele para ele saber o que ele precisa fazer. Então, durante a conversa, ele entendeu que tem enviar a proposta do módulo Dynamics PO para o Joaquim Costa e a quantidade de usuários. Então, passar a quantidade de usuários para o Joaquim, que é uma tarefa do Lucas Almeida. E aqui do lado, eu posso criar uma tarefa. Então, ele vai criar uma tarefa no Dynamics 365 mesmo, do Dynamics 365 mesmo. Então, eu coloco o assunto, para quem que eu vou atribuir, por exemplo, se vai para o Joaquim ou se vai para outra pessoa, e onde que está conectado. Aí eu digo, né, a empresa que vai estar conectada a esse registro. Então, poderia ser uma oportunidade, poderia ser um lead, poderia ser uma conta. Né? Então, eu vou colocar aqui quantidade de usuários. Vou colocar aqui o Joaquim, só para mostrar rapidamente aqui para vocês. Enfim, então eu coloco aqui para quem que está conectado a data de conclusão, então quando até que essa atividade ela deve ser concluída, então deve ser concluída até o dia, vou colocar aqui 19/6, e vou criar. E aí nesse momento ele vai criar realmente uma tarefa dentro do Dynamics 365 referente a essa conta específica. E aí depois de criado, eu posso pedir para ele abrir essa tarefa para mim, e aí eu consigo visualizar. Então eu pedi para ele abrir, e ele criou realmente uma tarefa ali para o Joaquim, referente a Smart Consulting, e aqui a descrição. Então, proposta do módulo Dynamics 365, enviar proposta do módulo Dynamics 365 PO, tá?
Então, eu consigo utilizar essas ferramentas ali para a gente criar atividades, a gente não se perder também e acabar não esquecendo. E aqui algumas perguntas, pontos chaves que ele identifica também durante. Se ele identificar que ele falou sobre um concorrente, ele vai exibir aqui as informações, né? Ele citou tal concorrente, né? Se ele falou sobre pessoas, ele exibe as pessoas, as horas, outros tipos de palavras-chave. Então, eu consigo utilizar essas informações ali dentro de uma reunião que aconteceu para integrar ali com o Dynamics 365, tá? E além de outras coisas também que a gente pode fazer dentro do Dynamics, né? Então, no Teams, eu também posso enviar um card para algum usuário com as informações das oportunidades para o usuário. Vamos supor que eu preciso da ajuda da Juliana para dar andamento naquela oportunidade. Então, ao invés de enviar um link, eu mando um card com as informações daquela oportunidade, né? E aí ela já visualiza direto no Teams mesmo, tá? Então, eu tenho essa possibilidade. E, bem rapidinho aqui, para não passar o tempo, eu também tenho aqui, né, o Copilot for Sales dentro do próprio Outlook, né? Então, se eu clicar aqui, ó, eu estou no e-mail do Joaquim, e dentro do e-mail entre o Lucas Almeida e o Joaquim, eu tenho esse ícone aqui de Copilot para vendas. Então, quando eu clico nele, ele exibe as informações de oportunidade, ele faz um resumo sobre aquela oportunidade. E se eu clicar aqui no conectado A, que é o registro onde esse e-mail está conectado, onde está sendo feito o acompanhamento, ele também vai me trazer as informações dele. Então, detalhes de oportunidade, qual que é o tópico, qual que é o valor, a data de fechamento, o nome da conta. Então, eu consigo visualizar as informações que estão dentro do Dynamics 365 sem sair do próprio Outlook. Eu tenho essas informações já aqui em mãos a partir dessa ferramenta do Copilot for Sales. Assim como eu também consigo criar registros a partir de e-mail. Então, imagina que um cliente que eu nunca conversei, ele gostaria de falar um pouquinho sobre o módulo do Project Operations, e ele gostaria de fazer uma cotação referente a isso. E se eu não tenho esse cliente na minha base, eu posso criar ele a partir de um e-mail do Outlook. Então, eu seleciono aqui o tipo de registro que eu quero, e ele cria ali um lead, uma oportunidade, e aí isso você também pode parametrizar, tá? Então, essa seria a ideia, né, do Copilot in Sales e o Copilot for Sales, né? E só para mostrar para vocês, o Copilot in Sales, que é o Copilot que eu mostrei aqui, que está dentro do Dynamics 365, que é toda essa formatação que eu mostrei para vocês, ele é um Copilot bem parecidos com os que eu mostrei ontem, né? Então, eu tenho os tópicos, eu tenho as instruções, eu tenho toda a base de conhecimento. Então, tudo aquilo que eu customizo também dentro daqueles outros agentes que a gente mostrou para vocês, eu também consigo fazer dentro do Dynamics 365 Sales. Mas lembrando que aqui o foco é muito mais no módulo de vendas, né? E não ser agentes muito específicos. Aqui a gente está falando do módulo de vendas. Então, eu consigo criar vários tópicos ali também de acordo com a necessidade da minha organização, tá? Então, a ideia é que aqui ele seja realmente um assistente de vocês, né, quando vocês estiverem realizando os processos de vendas de vocês, tá? Bom, então é isso. Luiz? Oi, Juliana, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho, gente. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Agora sim. Perfeito, então. Bom, então vamos passar para o nosso próximo capítulo aqui da nossa palestra de hoje, que é falar sobre o Copilot agora no contexto de atendimento, né, de serviços. Então, mais uma vez, a gente tem dois Copilots aqui, um Copilot que é o Microsoft 365 Copilot for Service, e o outro Copilot que é o Copilot dentro do Dynamics 365. E eles têm características aqui um pouquinho diferentes. Na realidade, assim,
que um análogo, né, ao que vocês já viram aí dentro de vendas, né? E mais uma vez aqui, o grande motivador aqui é justamente essa melhoria de qualidade, melhoria de produtividade aqui dentro do contexto agora de serviços, né? Então a gente tem utilizado, né, o Copilot dentro digamos assim, dessa seara, né, de serviços, e a gente vê como ele simplifica esse acesso às informações, consulta de bases de conhecimento, né, redação de e-mails, né, consolidação de informações, né, trazendo ganhos bem expressivos aqui para os clientes que o utilizam. Bom, fazendo a mesma comparação, né, utilizando mais ou menos a mesma estratégia de vendas, então a gente tem aqui o Microsoft 365 Copilot for Service, né, do lado esquerdo, ele incorpora aqui, né, o Microsoft 365 Copilot, né, para você poder usar as funcionalidades de Copilot dentro do Microsoft 365, por exemplo, dentro do PowerPoint, Excel, etc. Ele permite a conexão com CRMs terceiros, por exemplo, Zendesk, Salesforce, ServiceNow, além do próprio Dynamics 365. E o foco dele é justamente juntar, né, trazer a experiência de produtividade aqui dentro do atendimento. Então, as experiências, né, de utilização aqui do Microsoft 365 Copilot for Service são muito focadas aqui, tanto no Outlook como no Teams, trazendo os dados dos diversos CRMs. Tá? E aí, quando a gente fala aqui do Dynamics 365, do Copilot dentro do Dynamics 365, aí obviamente, a gente só tem a possibilidade de uso dentro do Dynamics 365, e aí as experiências aqui, elas estão mais concentradas aqui dentro do Dynamics 365. Bom, e aí falando um pouquinho aqui, fazendo essa introdução, né, a respeito dos dois produtos, começando aqui pelo Microsoft 365 Copilot for Service. Vocês veem aqui que a gente tem uma experiência, né, muito focada aqui dentro do Outlook, dentro do Teams e conectando, né, com CRMs diferentes, né, do CRM Microsoft. Então, por exemplo, aqui um exemplo, né, de integração, né, de como que a gente consegue acessar, né, as informações do CRM dentro, por exemplo, aqui do Outlook, né? E aí a gente tem aqui também a mesma possibilidade aqui de, enfim, de criar registros, vincular, resumir, né, criar e-mails aqui dentro do Outlook, né? E também de adicionar, né, recursos adicionais, né, similares àqueles que vocês viram em vendas aqui, também dentro do Outlook, né? Mas aqui trazendo para um contexto de serviços, né? O que a gente vê assim é que é uma oferta muito interessante, principalmente, né, quando você quer levar um pouco mais de inteligência para outros CRMs, né, que não são Microsoft, né? Ou que você quer levar, né, digamos assim, fazer essa fusão, né, de suíte de produtividade Microsoft 365 com qualquer CRM, né, que você utilize, né, seja Dynamics ou não. E aí, falando um pouquinho aqui sobre o Copilot dentro do Dynamics 365 Customer Service, aí a gente já tem as experiências aqui incorporadas, né? Então a gente tem o Copilot aqui, o chat do Copilot, né, que pode ser utilizado, né, pela equipe de atendimento, por exemplo, para pesquisar a base de conhecimento, né, disparar ações aqui personalizadas, né? A gente tem o assistente que pode ser utilizado tanto dentro, né, do editor de e-mail, como também, segundo experiência aqui, que tá no slide seguir. Desculpe, eu acabei tirando as duas experiências, mas enfim, a gente tem aqui a experiência, né, de escrita, né, de revisão de e-mails, utilizando o Copilot dentro do próprio Dynamics 365. Aqui os recursos, né, de sumário, né, do chamado, a gente pode também sumarizar a timeline, por exemplo, para chamados, né, muito longos, né, atendimentos mais complexos, isso aqui acaba trazendo, né, mais velocidade para o atendente começar o seu trabalho, né? A gente sabe que às vezes você vai precisar entrar mais no detalhe, cada interação, né? Mas para começar uma conversa com o cliente, né, dar uma aterrissada ali inicialmente, né, ele já
te traz aqui, né, uma informação que com certeza vai passar uma impressão melhor do cliente, né, que você já está mais a par, né, do que está acontecendo. E aqui também o mesmo recurso, né, de resumo, né, mas aqui aplicado à timeline. E, por fim, né, aqui a gente tem também, né, as mesmas relatórios, né, a possibilidade aqui da gente analisar a utilização do nosso Copilot, sempre com esse objetivo, né, de entender a utilização, quais são as situações que aparecem, como que a equipe está utilizando o Copilot, e permitir, né, que a gente vá melhorando aqui ao longo do tempo. E aí eu passo a palavra novamente para a Juliana, né, para fazer a última prática aqui do dia, e aí eu volto para falar um pouquinho sobre licenciamento para vocês. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho sobre... A gente falou um pouquinho do módulo de vendas, né? Agora vamos falar do Copilot no módulo ali de Customer Service, né? Que é o módulo de atendimento. Então, aqui a ideia é a mesma, a gente ter um Copilot ali como assistente, só que agora para os nossos atendentes, né? A pessoa que está fazendo... atendendo uma determinada ocorrência, um determinado chamado, né? E aqui a ideia seria a gente conseguir ter o Copilot para que ele consiga me trazer informações de base de conhecimento. Então, supor que o meu cliente está fazendo perguntas sobre o mesmo que ontem. Eu queria saber como é que eu faço o bloqueio de um cartão. Então, ao invés de eu ficar navegando, procurando dentro da minha base de conhecimento como que eu faço o bloqueio de um cartão, eu poderia solicitar para o próprio Copilot ele acessar minha base de conhecimento e me trazer informações ali referente a como que eu consigo fazer esse bloqueio, né? Eu posso utilizar ele também para gerar e-mails com base também nessas bases de conhecimento. Então, eu posso pedir para ele elaborar e-mails para eu enviar para o meu cliente, tá? Enfim, mas é um assistente mesmo. Vou mostrar aqui a experiência aqui para vocês visualizarem como que ficaria. Então, eu estou aqui naquela mesma conversa que a gente estava ontem. Então, eu estou aqui com o Lucas Almeida. E o Lucas Almeida, eu vou colocar aqui, que ele quer falar sobre, quero saber sobre estorno de compra. Então, ele mandou aqui para o atendente, né, para o Joaquim, que ele gostaria de saber mais sobre como que ele faz ali o estorno de uma compra, tá? Então, aqui no canto direito, eu tenho aqui o próprio Copilot, tá? E assim que eu acesso esse Copilot, com base na última conversa que teve, no caso ele entendeu aqui o transferindo para atendimento humano, ele já me dá um insight ali do que eu posso responder. Então, aqui no caso, não preciso solicitar para o Copilot, ele mesmo já faz a leitura ali da última mensagem que foi enviado pelo Lucas Almeida e me dá um insight aqui, ó. O cliente pode solicitar atendimento humano via chat, e-mail, telefone. Ele respondeu ali o cliente, mas na verdade o cliente queria falar com o atendente, ele só tentou responder ali, tá? Eu posso aceitar o insight ou não. Então, se eu clico aqui para aceitar o insight, é como se eu tivesse perguntado para o Copilot se o cliente, como que o cliente pode solicitar atendimento humano, né? Aí eu posso responder isso para o cliente. Mas nesse caso, ele quer saber sobre o estorno de compra. Então, eu vou perguntar aqui para o Copilot como funciona o processo de estorno de compra. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai fazer uma consulta, tá? Dentro da minha base de conhecimento e vai me gerar informações ali, né? Ele vai montar toda uma estrutura de texto com base naquela minha pergunta. Então, ele colocou aqui, ó, para solicitar o estorno de uma compra, siga os seguintes passos. Então, bloquear o cartão, solicitar uma segunda via, registrar a contestação de compra, enviar os documentos solicitados. Ele traz todas as informações que ele identificou. Para eu saber de onde que veio essas informações, se eu quiser realizar algum tipo de consulta, eu posso vir aqui, ó, em verificar fontes e ele me traz as fontes, né, as bases de conhecimento que ele consultou. Então, se eu clicar aqui, ó, como solicitar o cancelamento de compras, ele abre aquela base de conhecimento onde ele trouxe aquela informação ali para mim, tá? Eu também posso
continuar, né? Eu posso pegar essa mensagem e enviar para o cliente, né? Como acho que eu tinha mostrado ontem ali para vocês. Então, eu posso, né? Nem preciso digitar tudo na mão ou copiar e colar. Eu posso pedir para o próprio Copilot já mandar direto, e aí eu recebo pelo meu WhatsApp, tá? E ele continua me dando dicas do que mais eu posso perguntar. Então, quais são os documentos necessários para contestar uma compra? Então, eu faço essa pergunta, mesma coisa. Ele vai consultar toda a minha base de conhecimento e eu envio ali para o meu cliente, tá? Eu posso utilizar também bases de conhecimentos, como, por exemplo, o SharePoint ali, para ele conseguir consultar e retornar essas informações ali para mim. Nesse caso aqui, eu só estou usando o Dynamics 365 como base de conhecimento mesmo. Então, a própria tabela ali de base de conhecimento que a gente faz a alimentação ali das informações, tá? Eu posso traduzir também, né, caso eu queira enviar, né, o cliente ele fale um outro idioma, então eu posso traduzir essa informação, tá? Enfim, então eu vou utilizando esse Copilot para isso. O mesmo vale quando eu acesso uma ocorrência, né? Então, quando eu estou dentro de uma ocorrência, eu tenho as informações do resumo do caso, né? Então, ele também me traz um resumo com base nos dados que foram preenchidos e com base também nas interações que ocorreram lá com o Lucas Almeida. Ele me traz um resumo ali do caso. Então, o cliente Lucas Almeida relatou um uso indevido do cartão e solicitou um estorno. Então, para tratar da situação, o Joaquim Costa entrou em contato por e-mail. Então, ele pegou aqui o e-mail que o Joaquim Costa mandou e me trouxe um resumo sobre o que aconteceu. O mesmo acontece aqui nos destaques dentro da linha do tempo, então a mesma ideia do que a gente tinha lá dentro de vendas. Então eu posso pedir ali para ele trazer um destaque sobre as interações que ocorreram com esse cliente, né, referente a essa ocorrência em si. Então ele me traz essas informações, tá? E eu também posso criar um e-mail com Copilot. Aí, aqui, nós temos uma pequena diferença de quando a gente fala do Dynamics 365 Sales, tá? Por quê? Porque o Copilot do Customer Service, ele tenta gerar um rascunho de e-mail com base na ocorrência. Então, ele faz consultas ali, por exemplo, na base de conhecimento, ou se você não quiser fazer uma consulta na base de conhecimento, ele só criar um rascunho mesmo de acordo com o que você está solicitando, ele pode criar também, que foi como foi feito ali em vendas. Então, por exemplo, ele me dá algumas dicas, né? Então, sugerir uma chamada, solicitar informações, enfatizar com comentários. Só que nesse caso aqui, eu vou falar, eu vou colocar aqui para detalhar sobre o processo de estorno de compra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um rascunho de e-mail, tá? Com base ali na base de conhecimento que ele encontrou. Então, ele está usando aqui as fontes de conhecimento. Se eu clicar aqui, ele me diz exatamente qual que é a fonte que ele consultou. E ele cria um e-mail com aquelas informações. E aí, a mesma coisa, eu posso mudar o tom, eu posso deixar um e-mail um pouco mais curto, longo, médio. Então, eu posso ir fazendo esses ajustes, tá? Então, eu posso utilizar o rascunho com o Copilot, né, para geração de e-mails, consultando bases de conhecimento, mas eu também posso não utilizar uma fonte de conhecimento. Eu posso simplesmente pedir aqui para ele, é que aqui agora ele vai trazer as informações. Vou colocar aqui, solicitar datas disponíveis para conversa. Aqui ele vai fazer a consulta, mas depois eu ajusto aqui. Então ele vai começar a criar aqui um rascunho. Inclusive, eu também tenho esse escrever um e-mail também, né? Então, eu posso pedir aqui no canto direito desse Copilot para ele tentar gerar também um e-mail, né? Com base naquelas informações. Então ele trouxe aqui. Eu vou pedir só para ele não consultar. Então, eu vou assim, detalhar não. Solicitar datas disponíveis para conversa. Eu vou pedir para ele gerar novamente, só que agora sem consultar uma base de conhecimento. Então, quando eu peço para ele não consultar uma base de conhecimento, então ele tenta gerar de acordo com a minha instrução mesmo, né? Então, aqui no caso, ele pede as datas disponíveis. Se eu coloco com base de conhecimento, ele acaba me retornando uma informação de acordo com o que ele encontrou na base de conhecimento. E aí, normalmente, não sai muito de acordo com o que eu quero, né? Então, eu só quero que ele só escreva ali alguma coisa
referente ao dia a dia, aí eu tiro essa questão de usar fontes de conhecimento, tá? Então, eu posso também fazer a utilização ali do Copilot para para a geração aqui de e-mails, tá? E no Outlook, nós também temos, né? Aqui eu só não vou conseguir mostrar, mas a gente também tem o Copilot for Service, né? Para também fazer acompanhamento. Então, dentro do Outlook, eu vou ter um resumo ali da ocorrência, a gente tem todo aquele resumo, posso fazer cadastros, posso cadastrar uma ocorrência. É bem parecido com o Copilot for Sales, só que no caso é mais focado em atendimento. Então, eu crio ocorrências, ele traz resumos ali daquelas ocorrências para que a gente consiga trabalhar ali dentro, tá? E referente ao Copilot do Customer Service, ele é um pouquinho diferente dos outros Copilots que a gente viu até agora. Por quê? Porque aqui ele não trabalha com tópicos, ele trabalha com plugins, né? Ele trabalha com ações. Então, eu crio algumas ações bem específicas ali dentro para que ele consiga atender necessidades também muito específicas dentro da minha organização. Então, se eu quiser customizar, né, personalizar também esse Copilot em Customer Service, né? Novamente, só para não confundir, o Copilot em Customer Service é esse Copilot que a gente atua dentro do Dynamics 365. Então, se eu quiser personalizar um pouco mais esse Copilot, eu consigo fazer isso também dentro do Copilot Studio, né? Só que ele não funciona como tópicos. Então, eu não consigo fazer uma pergunta ou coisa do tipo. Eu vou ter ações. E aí eu vou dizer o que essa ação vai fazer. Então, essa ação vai consultar dentro da base de cartão de crédito as últimas transações, por exemplo. Eu consigo fazer isso. É uma ação que vai atualizar um determinado dado dentro da minha base de dados. Eu consigo fazer isso. Então, ele é um pouquinho diferente. Então, eu mando uma solicitação, né? Eu escrevo algo para o Copilot, ele tenta entender e ele já gera uma ação com base nisso, tá? Então, a gente também consegue fazer personalizações ali do Copilot em Services dentro dos nossos sistemas, tá? Então, isso aqui também, novamente, aqui é mais para ser um assistente, né? E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí referente a esses copilots aqui, fiquem à vontade para colocar aqui no Perguntas e Respostas, tá? No PIR, aqui que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? E agora eu vou voltar aqui com o Luiz. Obrigado, Juliana. Deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela com vocês. Bom, pessoal, então para a gente finalizar aqui a nossa agenda de hoje, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o licenciamento, né, das duas soluções. Tá? Então, a gente tem aqui, comparando aqui, né, os copilots, a gente tem a primeira versão, né, que é o Copilot livre, né, que, enfim, todo mundo pode acessar e tem acesso aos dados da web, né, tem um pouco mais de restrições ali de processamento, né, usa modelos ali um pouquinho mais reduzidos, mas digamos assim, é o seu primeiro acesso ao Copilot aqui para, enfim, testar, aprender, né, começar a explorar. Como a gente tem falado muito aqui ao longo do evento, é muito importante essa fase, né, de exploração, né, por exemplo, você ainda não tem um plano de adoção empresarial, use um pouquinho ele para, enfim, vamos dizer assim, algumas brincadeiras, né, usar no seu dia a dia, né, fazer pesquisa, explorar o que ele consegue te entregar. Que aí, normalmente, né, digamos assim, as aplicações, né, para o seu trabalho vão começar a surgir das ideias, né, dessas pesquisas aí que você vai fazendo. Mas lembrando bem, né, gente, tenham cuidado aqui, sigam as políticas, né, de uso de IA das empresas de vocês aqui, né, então a gente sempre recomenda, essa é uma das grandes vantagens aqui, né, quando a gente fala da parte principalmente corporativa aqui do Dynamics 365, desculpa, do Microsoft 365 Copilot, é a segurança das suas informações, né, enquanto as informações aqui estão trafegando do Copilot, com o Graph, tudo dentro aqui da plataforma, você está protegido, né, por toda a infraestrutura de segurança da Microsoft e de privacidade também, né, então esse é um ponto muito importante aqui a se frisar. Bom,
Passando para o próximo nível aqui, a gente tem o Microsoft 365 Copilot, que além dessas capacidades aqui básicas, ela adiciona, né, esse acesso, né, aos seus dados empresariais que estão dentro, né, do Microsoft 365 e os aplicativos, né, também os copilots especialistas aqui que você pode utilizar dentro do PowerPoint, dentro do Excel e por aí vai, né. Também é possível, né, utilizar o Copilot Studio para customizar, né, criar agentes aqui dentro do contexto do Microsoft 365. E aí depois a gente tem o próximo nível, né, que tanto o Copilot for Sales como o Copilot for Service, que incorporam aqui, né, recursos mais específicos, né, para a função de vendas ou para a função de serviços, né? E a Microsoft está preparando, né, mais copilots aqui para ajudar aqui no nosso dia a dia. E quando a gente fala, né, nos copilots né, os copilots que a gente usa dentro do Dynamics 365, como eu falei, eles não têm custo, né, ou melhor, eles estão incluídos dentro da assinatura do Dynamics 365. Então, se sua empresa já utiliza o Dynamics 365 e você não viu o copilot ali, é uma questão de ativação, treinamento, né, adoção, mas você já tem esse recurso, né, seja no Customer Service, seja no Dynamics 365 Sales. A gente focou muito aqui vendas e serviços, né, mas toda aplicação Dynamics possui um Copilot, né? Então, se você usa Project Operations, existem funcionalidades de Copilot aplicadas ali para gestão de projetos. Se você utiliza Journeys, né, seja com parte de dados, seja para fazer campanhas, você também vai ter ali um copiloto e algumas funções, algumas capacidades ali adequadas, né, para o seu dia a dia. Tá joia? Enfim, gente, a gente chegou aqui ao final aqui, né, do nosso evento, né? E aí, muito importante é você, digamos assim, entender as suas necessidades, né? E começar a explorar as soluções, e você pode contar com a gente aqui da Smart para ajudar a navegar, né, nesse mundo, né, da inteligência artificial, né? A gente já tem feito diversos projetos em diversos cenários, então vai ser super legal com vocês aqui conversar, né, a respeito de novos cenários, né, novas utilizações aí dentro das empresas de vocês. Perfeito? E, por fim, né, deixo aqui, então, esse espaço aqui para a gente responder, né, as últimas dúvidas aqui que chegaram para a gente pelo chat, né, e também deixo aqui o nosso WhatsApp e o e-mail para contato aqui, se alguém tiver mais alguma outra dúvida, né, lembrar de alguma coisa depois, quiser chamar a gente para uma conversa, né, explorar um pouco mais esses cenários, a gente está à disposição de vocês. Tá joia? Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem aqui que ainda faltou responder no chat. A Vanessa perguntou como é que funciona, né, a conexão com o ServiceNow. Já existe uma conexão nativa, né, do Customer Service com o ServiceNow, então é uma questão de parametrização, né, de você configurar a integração entre as duas ferramentas. Tá? Mas já existe solução. Você, assim, a princípio, né, para o cenário padrão ali, é mais uma questão de parametrização, né? Você já parametriza, né, faz as conexões entre os dois aplicativos e ele já está pronto para uso, né? Os mapeamentos dos campos, dos relacionamentos ali, e você tem isso de uma forma assim configurável, né, dentro da solução. Você não precisa desenvolver nenhuma integração extra. Bom, e bem lembrado aqui pela Camila, gostaria de pedir para a ajuda de vocês aqui para responder, né, a nossa pesquisa aqui com relação ao evento, né? Então, é muito importante aí o feedback de vocês, né, do que funcionou bem, talvez não tenha funcionado bem, e sugestões, né, para a gente ir melhorando aqui nos nossos próximos eventos. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado a todos aí, tenham um ótimo final de tarde, e mais uma vez, precisando de mais alguma informação, é só entrar em contato com a gente. Obrigado, boa tarde, tchau, tchau.